3:16. Esta semana nós vamos estudar talvez as passagens mais conhecidas das Escrituras. Hoje vamos estar em João 3:16. Terça-feira vamos estar no Salmo 23, não é? Então, há aquelas coincidências que não são coincidências, ok? Milhões de pessoas já ouviram e conhecem o Salmo. O Salmo não. O Salmo é só terça, tem que recuar aqui e rebobinar, não é? João, o versículo 16 do terceiro capítulo de João. Este versículo aparece em montanhas de livros. Ele é usado em milhares de evangelizações ao redor do mundo. Aparece em placares, sei lá. Muitas vezes ele aparece isoladamente. Vocês entendem? E é citado de forma isolada, sem ser colocado no contexto em que Jesus o colocou. E todos nós sabemos que quando isto acontece, corre-se um grande risco de se transformar o Evangelho simplesmente numa mensagem sobre amor, esquecendo-nos do que é que o próprio texto também fala sobre condenação, sobre juízo, sobre incredulidade, sobre trevas. Fala sobre a necessidade de uma transformação radical. Não é, meus amados? Mas vamos lê-lo. João 3:16-21. É a passagem das Escrituras em que nós estaremos a meditar e trabalhar neste domingo de manhã. Vamos ler então a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz ou odeia a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém, meus amados? Eu vou só tentar controlar aqui o... Não pode? Tem que ser assim para baixo? Assim está bom? Espetáculo. Obrigado. Depois cortas esta parte na gravação. Talvez nós vamos orar mais uma vez. Pode ser? Senhor, nunca é demais virmos a Ti. Senhor, ao abrirmos mais uma vez agora a Tua palavra, Senhor, para a expor diante do Teu povo. Senhor, concede-nos mais do que uma mera informação. Dá-nos revelação espiritual. Livra-nos de ouvirmos apenas com os nossos ouvidos, como algumas vezes acontece. Permite-nos, Senhor, nesta manhã, ouvirmos com o coração. Mostra-nos a glória do Teu Filho nas Escrituras. Pois a verdade é que somente quando vemos a Sua beleza é que nós somos transformados pelo Teu Espírito. Inclina os nossos corações para a verdade. Abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua palavra.
Senhor, faz-nos encontrar em Cristo o nosso maior tesouro, a nossa maior alegria e a nossa única esperança. Que a luz do Evangelho, como nós pedíamos para esta nação, que ela hoje brilhe mais uma vez sobre nós, expondo o nosso pecado e revelando a suficiência do nosso Senhor e Salvador. Nós te pedimos mais uma vez tudo isto, no nome de Jesus. Amém, meus amados. Podemos ficar sentados. Nos versículos 1 a 15 do capítulo 3, nós sabemos do que é que se trata, não é? Nós já vimos isto, trata-se de uma conversa. Jesus com Nicodemos, já conhecemos o Nicodemos, não é? Ele é um mestre em Israel. Cristo mostrou a ele e a nós que ninguém pode entrar no reino sem nascer de novo. O problema do homem não era simplesmente uma ignorância espiritual, era a morte espiritual. O homem natural, como nós temos visto, não consegue compreender as coisas de Deus. E o que é que ele necessita? Necessita de uma obra soberana do Espírito Santo na sua vida. Na semana passada nós vimos que Jesus apontava para a cruz, quando usou o exemplo de Moisés, no versículo 14, ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Agora, a partir do versículo 16, Jesus vai explicar porque é que essa cruz, ou porque é que a cruz é necessária. E isto leva-nos ao coração do Evangelho. Aqui nós iremos ver o amor de Deus que envia o Filho, a graça que oferece a vida eterna, a condenação que já pesa sobre todo o homem e a razão pela qual tantos, infelizmente, rejeitam a salvação. Porque o verdadeiro problema do homem, o problema fundamental do homem, meus amados, não é a falta de evidências. O grande problema do homem, da humanidade, é o seu amor às trevas. É que ele ama as trevas. Como vocês já conhecem muito bem a frase de Calvino, João Calvino, ele diz: o coração humano é uma fábrica de ídolos. A surpresa, diz outro teólogo reformado muito conhecido, R.C. Sproul, ele diz: não é surpreendente que Deus salve alguns. Não é surpreendente que Deus salve alguns. O surpreendente é que Deus salve alguém. Então Deus só salva uns, outros não. A surpresa não é se uns são salvos, outros não. É se alguém é salvo. Porque todos merecíamos. Todos estávamos condenados. É exatamente isto que nós vamos ver neste texto que nós acabamos de ler. De um lado, nós vemos a profundidade do pecado do homem, da humanidade, a realidade da condenação, o amor pelas trevas. Do outro, nós vamos ver o amor soberano de Deus, não é? A dádiva do seu Filho, a promessa da vida eterna. Então, quando nós nos deparamos diante desta passagem, quando nós a lemos, quando nós meditamos nela, nós não vamos perguntar simplesmente o que é que o texto ensina sobre o amor de Deus. Não é essa pergunta só que nós devemos fazer ao texto, mas também devemos perguntar o que é que o texto fala, ou o que é que ele revela sobre o meu coração. Nós devemos fazer a pergunta a nós mesmos, ao nosso coração: será que eu amo a luz ou eu amo as trevas? Será que eu já vim verdadeiramente a Cristo ou eu apenas conheço factos
sobre a obra de Cristo. Porque no final desta passagem que nós lemos, o que é que nós vamos ver no final dela? Que existe dois grupos de pessoas. Aqueles que permanecem nas trevas e os que vêm para a luz. Deus revela o seu amor a enviar o seu Filho ao mundo, mas somente aqueles que abandonam as trevas e creem em Cristo, só esses recebem a vida eterna. Muito bem, versículo 16. O amor soberano do nosso Deus. Porque Deus amou. Qual é o sujeito aqui? É Deus. A salvação começa no amor de Deus, não no mérito do homem. O verbo amou aponta para uma ação concreta, não para um mero sentimento, uma emoção. Em João, amor verdadeiro é um amor que se manifesta em entrega, na entrega. Diz que Deus amou ao mundo. Em João, a palavra mundo, muitas vezes ela representa a humanidade caída, rebelde, distante de Deus. Portanto, há aqui um choque quando nós lemos este texto, não é? Deus ama um mundo caído. Deus ama um mundo perdido. Não um mundo neutro. Vocês entendem? Não um mundo que não está nem... Vocês entendem? Deus ama um mundo perdido. Romanos capítulo 5, versículo 6, diz-nos, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo, pelos ímpios. Este versículo aqui em Romanos destaca-nos, mostra-nos de uma forma clara, com profundidade, o amor de Deus revelado na pessoa do seu Filho, em Cristo. Observem como Paulo descreve a nossa condição antes da salvação. Ele diz fracos, isto é, incapazes de nos salvarmos a nós mesmos, ímpios, não pio, não piedoso, não devotos a Deus, não, mas ímpios, culpados diante de Deus. Cristo não morreu por pessoas merecedoras, por pessoas que mereciam que Ele morresse. Cristo morreu por pecadores incapazes de se salvar. Então isto harmoniza perfeitamente este versículo 16 de João. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus, repara, meu amado irmão, e aprecia a beleza do texto, e a beleza do nosso Deus, e a beleza da nossa salvação. O amor de Deus não foi despertado por algo de bom que houvesse em nós. O que o texto nos diz é que Ele nos amou quando nós éramos rebeldes, culpados, inimigos, espiritualmente mortos. Como Paulo diz no versículo 8 desse mesmo capítulo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus amados, Deus não enviou o seu Filho porque Ele olhou para nós e Ele encontrou justiça em nós. Ele enviou o seu Filho porque não havia justiça em nós. Amém, meus amados? Ezequiel 16, dos versículos 4 a 6, temos o exemplo do povo de Israel. Diz assim: quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te purificares, nem tampouco esfregada com sal, nem envolta em faixas.
Ninguém se apiedou de ti para te fazer alguma destas coisas. Compadecendo-se de ti, porém, foste lançada em campo aberto, por causa do nojo que tiveram de ti no dia em que nasceste. Passando eu por junto de ti, vi-te, revolvendo-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Meus amados, esta é uma das imagens mais poderosas da graça soberana de Deus, já no Antigo Testamento. Reparem que Jerusalém aqui é retratada como um bebê. Um bebê abandonado, rejeitado, incapaz de se salvar, à beira da morte. E nós vemos que este bebê não pede ajuda, não demonstra qualquer tipo de mérito, não contribui em nada para a sua sobrevivência. Deus passa, olha, vê a sua condição miserável e sabe o que é que Deus diz? Vive. Vive. A vida não surgiu da criança, a vida vem da palavra soberana de Deus. É como Jesus disse na boca daquele túmulo: Lázaro, sai para fora. Meus amados, é isso que nos ensina João 3,16. Esta mesma verdade. O homem está morto nos seus pecados, incapaz de regenerar-se, incapaz de produzir ele próprio vida espiritual. Então Deus intervém pela sua graça. Efésios 2, 4 e 5 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo. O amor de Deus não encontra vida no pecador. Ele cria vida no pecador. Deus não encontrou Jerusalém a procurar por ele, encontrou-a a morrer no seu próprio sangue. A graça de Deus não é uma recompensa para os fortes, meus amados. A graça de Deus ressuscita os mortos. Não é uma recompensa para os bons, para os inteligentes, para os capazes, para os mais sábios, para os mais bem comportados, não. A graça de Deus ressuscita os mortos. Antes de existir qualquer resposta humana, existiu a palavra de Deus que disse: vive, vive. Como em todo o lado nas Escrituras, João 3,16 começa como tudo começa. O amor começa em Deus, a salvação começa em Deus, nunca no homem. Não há quem busca Deus, nem um sequer. Amém, meus amados? Ninguém está aqui porque buscou a Deus. Nós estamos aqui porque Deus veio ao nosso encontro. Louvado seja Deus. Meus amados, precisamos entender isto. Quando a Bíblia fala que todos pecaram, que todos somos pecadores, entende isto, meu amado. Um pecador não é uma pessoa que está tipo com uma doença e precisa de um remédio. Não é isso. Pecado não é uma doença. Embora hoje queiram fazer com que tudo seja uma doença. Nada é pecado. Aliás, pecado é riso. Então isso é pecado, não é? Não, nunca te rias do pecado. Não é? Hoje é tudo uma doença. Teve um transtorno, teve um surto, vocês entendem? Tudo é uma doença. Vocês já perceberam? Hoje, tu não ouves a palavra pecado em nada. Tudo é uma doença. Tem este transtorno, tem o outro transtorno, e a culpa é sempre fora. Foi a família, cresceu assim, foi assado, naquele bairro complicado, vocês entendem? Tudo é fora. Tudo é fora. Precisamos ter cuidado. Um pecador não é alguém que está doente e precisa de um remédio especial. Eu gostava que tu gravasses isso no teu coração. Cuidado com essas coisas de hoje em dia. Cuidado com o que tu ouves. Parece que tudo é, não é? Tudo. Tanto que hoje ninguém manda alguém para o pastor. Manda para onde? Para o médico, para o psicólogo.
Quem é que está cheio de trabalho? Não é? Psicólogo. Porque aquilo é um transtorno qualquer, aquilo precisa de... Não é? Onde devia vir a quem? À igreja. A um pastor bíblico. Porque esta palavra aperfeiçoa o homem de uma forma perfeita e o aperfeiçoa para toda a boa obra. Esta palavra exposta, ensinada como deve ser, é cura para qualquer coisa. É a solução para o homem. Amém, meus amados? Amém. Cuidado. Hoje em dia tudo é doença. Meus amados, um pecador não é um paciente a precisar de um remédio. Um pecador é um morto a precisar de vida. Não esqueças isso. Não esqueças isso. Spurgeon disse: a graça não encontra homens melhores do que outros. Encontra homens mortos e lhes dá vida. Amém? Ezequiel 16, 4 a 6, como nós lemos, é uma ilustração extraordinária daquilo que Jesus está a ensinar aqui a Nicodemos. A salvação é inteiramente uma obra da graça soberana de Deus. Como disse ainda Spurgeon, ele disse: Deus não nos amou porque nós éramos amáveis. Ele amou-nos porque Ele é amor. Amém? Ele deu, avançando com este versículo, Ele deu o seu Filho unigênito. Sim, meus amados, o amor de Deus custou caro, custou sangue. De tal maneira, aqui no versículo, quer dizer, não significa apenas tanto, não significa a intensidade emocional, mas mais do modo com que Ele nos amou. Deste modo, Deus demonstrou o seu amor dando o seu Filho. A medida do amor de Deus é a dádiva. Vocês entendem? Ele deu o seu Filho. Essa é a medida. Ele amou-nos desse modo. Vocês entendem? Não é uma coisa, não é uma intensidade emocional. É a maneira como Deus... Vocês percebem? Às vezes as pessoas, umas choram com as outras, amo tanto, mas depois a ação, a dádiva é zero. Vocês entendem? O modo como esse amor se revela é zero. É só uma emoção. Deus provou o seu amor para connosco. Ele deu-nos. Custou um preço muito alto. O apóstolo Pedro diz que não foi com ouro nem prata, mas com o ouro, mas com o sangue precioso do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus demonstra o amor dando o seu Filho. A medida deste amor de Deus é essa dádiva. Ele deu o seu Filho unigênito. Este deu o seu Filho, inclui a encarnação dele. Ele faz homem, não é? Ele faz como um de nós, não é? Ele que foi o Criador de todas as coisas, faz criatura, vocês entendem? É como uma criatura, faz homem, a sua missão, e depois, não é? Acabando na sua morte e morte de cruz. Aqui, o unigênito comunica a singularidade. Ele é o único, ele é o Filho único, incomparável, plenamente revelador do Pai. Amém, meus amados? Todos nós somos filhos de Deus por adoção. Amém? Ele é o unigênito Filho de Deus. A cruz, meus amados, não revela o valor do homem. Revela a misericórdia de Deus. Amém, meus amados? Amém? Cuidado com esse evangelho de dizer que tu és como o ouro fino de Ofir. Não é? Que Deus já viu a tua, quão maravilhoso tu és. Ainda ninguém reparou quão bom tu és. Vocês já ouviram essa música? Faz-nos chorar muito, que é tudo acerca do eu. Já ouviram essa música, não ouviram? Se não ouviram, deixem de dar. Estou a fazer uma má publicidade. Que não vale a pena ouvir. Mas foi muito propagada aí há uns anos atrás. Tu és como o ouro fino. Não, meus amados.
Nada disso. Nada disso. Atos 20, 28 diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Isaías 53, 10 diz que agradou a Deus moê-lo. Então, meus amados, a cruz não foi um acidente. A cruz foi onde nós fomos substituídos, e nós vimos isso a semana passada. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, 24, diz: carregando ele sobre o madeiro os nossos pecados, no seu corpo, os nossos pecados, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Bom, avançando no versículo 16 ainda: todo o que nele crê. É isto, meus amados, qualquer pessoa que crê em Cristo será salva. Mas ao mesmo tempo nós precisamos entender que a fé é um dom de Deus, produzida em nós pelo novo nascimento. No próprio contexto aqui de João 3, Jesus disse a Nicodemos, já lhe tinha ensinado que era necessário nascer de novo, antes que ele pudesse ver o reino de Deus. A fé salvadora, a fé verdadeira, uma verdadeira fé, uma fé bíblica, não é emoção, meus amados. Não é uma decisão superficial. Não é uma religiosidade externa. É uma dependência total da pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo, falando acerca da sua antiga maneira de caminhar com Deus, em Filipenses capítulo 3, ele vai dizer no versículo 8 e 9: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Amém, meus amados? Hebreus, capítulo 10, versículo 39 diz: nós, porém, nós, os cristãos, os que seguimos Jesus, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém, meus amados? Hebreus 10, 39, este versículo, mostra-nos a característica da verdadeira fé, da fé salvadora, meus amados. A fé bíblica, uma fé verdadeira, uma fé que encontra rescaldo nas Escrituras, meus amados, é uma fé que persevera. Não é uma decisão momentânea, uma emoção passageira, um entusiasmo temporário. Não, é uma fé que produz perseverança. Em João, lá mais à frente, no capítulo 10, versículos 27 e 28, diz-nos assim, disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém, meus amados? Amém. Amém. Nem todos são ovelhas do Senhor Jesus. Há uma evidência naqueles que são ovelhas do Senhor Jesus. Sabem qual é? Vê-se aqui e aqui. Eles me ouvem e me seguem. Esta é a evidência de um verdadeiro cristão. É aquele que ouve a Jesus e segue a Jesus. Quer saber o que é um cristão? É isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Há evidências, há evidências. Ouve e segue. Eu lhes dou, e por causa disso eles conquistam a vida. Não. O que é que diz o 28? Eu lhes dou a vida eterna. E o que é que acontece? Bom, podem conseguir ou não, vamos ver lá no final como é que vai ser. Não. O que é que diz? Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, João 10, 27 e 28 fortalece aqui a promessa de João 3,16, ou não? Diz: Cristo conhece, diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Então diz que Cristo conhece as suas ovelhas.
Percebes? Não é apenas Cristo que conhece o crente. Não é apenas o crente, desculpem, que conhece Cristo. É Cristo que conhece pessoalmente cada um dos seus. Amém? Amém, meus amados? Amém? O fundamento já está posto. Cristo conhece os que são seus. Está lá em Timóteo, não é? Cristo conhece os que são seus. E aqueles que são seus apartam-se da iniquidade. Amém? Como é que se percebe aqueles que são e aqueles que não são? Aqueles que se apartam, Ele conhece os que são seus. Não há como errar. De manhã tu não és... Ele diz hoje de manhã que tu és dele e à tarde já não és. Não, Ele conhece os que são seus. E os seus têm evidências. Quais são as evidências? Apartam-se da iniquidade, não é? O firme fundamento tem este selo. Está lá a Timóteo, não é? Então o Senhor conhece. E aqueles que Ele conhece... Há evidências na vida desses. Vocês entendem? Eu conheço a Deus, eu também amo Jesus, mas tu olhas depois para a vida dessa pessoa, nada. Toda a evidência não tem nada a ver. Vocês entendem? Não é. Então não é. Porque ele não pode dizer que só que ele conhece, o Senhor também conhece. E os que ele conhece, ele age neles. Amém, meus amados? Cristo dá a vida eterna. Diz, eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna não é uma conquista. A vida eterna é o quê? Queria ouvir de vocês. É uma dádiva, é um dom. Percebes? É um dom, é um dom. Eu dou esta Bíblia à Sara. Eu dou. Não preciso de nada de outra parte. É uma dádiva, é um dom. A vida eterna não é uma conquista. Não se conquista pela nossa obediência, não se conquista pelas nossas práticas, não se conquista porque nós somos melhores que os outros. Vocês entendem? Há uma ideia equivocada que os bons vão para o céu. Não! Sabes quem é que vai para o céu? Os que sabem que são maus, que não têm solução e só vão por causa da obra de Jesus. Amém? Eu às vezes rio-me. Já dou este exemplo, eu dou sempre, porque eu sempre me lembro. Eu às vezes acho piada pessoal, às vezes que não vai muito bem assim connosco, diz-nos assim. Às vezes não diz de cara. Já disseram de cara. Vocês têm a mania que são bons. Diz, estás enganado. Estás enganado. Eu estou plenamente convencido que sou muito mau. É que estás completamente enganado. É que nós não temos a mania que somos bons. Nós estamos convencidos que somos pecadores, somos maus desde a nossa nascença. Então a vida eterna é uma dádiva, é um dom. Não é conquistada, não é merecida, não é comprada pelas nossas obras, nada disso. Romanos 6,23, há um versículo que vocês conhecem muito bem de cor. O que é que diz? O salário do pecado é a morte. E a vida eterna é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É o dom gratuito. Sabes o que é gratuito? É que tu não pagas. Sabes o que é gratuito? É que é oferecido. Não é? Vocês entendem? Grátis. É grátis. A vida eterna é grátis. Tu não precisas pagar nada. Uau! Tu crês nisso? Tu crês nisso? O salário, o pecado é o salário. Vocês sabem qual é o único dia em que o patrão deve alguma coisa ao empregado? É no fim do mês. No fim do mês o patrão está nas mãos do empregado, porque no fim do mês o patrão está em dívida com o empregado. Ou não? Até aí não vale a pena vir pedir o ordenado. Ainda não chegámos ao fim do mês. É um valezinho ou outro. Não é? Mas isso é vale. Vale ou não vale? Às vezes vale, às vezes não vale. Não é? O pecado tem um salário, tem uma paga. Sabes qual é o salário do pecado? A morte. Não vai ficar a dever, ele paga mesmo. Queres viver em pecado? Já sabes. Vais ter um salário, uma paga. Morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém, meus amados? E Cristo persevera pelas suas ovelhas, pelos seus. Ele diz, jamais perecerão. No grego, esta expressão é extremamente enfática. Algumas traduções dizem, nunca, jamais perecerão. Vocês percebem? Em Judas 24 diz, aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços.
2 Timóteo 1,12 diz: estou certo de que Ele é poderoso para vos guardar. Cristo guarda os seus. Cristo guarda as suas ovelhas. Ele diz: ninguém as arrebatará das minhas mãos, da minha mão. A segurança, a nossa segurança, meus amados, não repousa em nós. Não repousa na força da nossa fé, na nossa capacidade, na nossa perseverança e esforço pessoal. Repousa nas mãos de Cristo. Meus amados, há pessoas que acham que se eles conseguirem manter-se firmes, quando o Senhor chegar, talvez eles vão para o céu. Se falares com um católico, ele vai dizer: bom, se eu praticar boas obras, se eu fizer bem, se eu der esmolas, então, se falares, não é só com um católico, com qualquer outra religião, até evangélica, alguma, acha que é pelas obras. Tudo o que inclui Cristo, mas, já foi. Só há dois tipos de religião: a das obras e a da fé. A da fé é única, é o cristianismo autêntico. É alguém que descansa somente na obra de Cristo. Ninguém os arrebatará das minhas mãos. A nossa segurança não está em quão firmemente nós nos seguramos a Cristo, mas quão firmes nós estamos porque Cristo nos segura. Sabem porque é que as ovelhas continuam a perseverar? Porque o pastor jamais as abandona. E repara, a vida eterna não é apenas uma promessa futura. É uma posse presente, hoje já, feita por Cristo. O mesmo Cristo que salva, presta atenção a isto, o mesmo Cristo que salva é o mesmo Cristo que te faz perseverar. Se a salvação dependesse de nós, ela já teria sido perdida, ou não. Mas ela depende de Cristo. É por isso que Filipenses 1,6, Paulo diz: estou plenamente certo. Como é que Paulo consegue estar plenamente certo ao falar para a igreja de Filipos? Como é que alguém está plenamente certo? Porque não depende da pessoa, ou não depende de uma pessoa qualquer, depende da pessoa de Cristo. Como é que tu consegues estar plenamente certo? E Paulo diz: estou plenamente certo, Filipenses 1,6, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Amém, meus amados? A fé salvadora, a fé verdadeira, bíblica, não é preservada pela força do homem, é preservada pelo poder de Deus. Aqueles que verdadeiramente nasceram de novo até podem cair no pecado. Até podem enfrentar tempos de dúvidas na sua vida. Até podem passar por desertos espirituais. Mas jamais abandonarão definitivamente a Cristo. Isso não acontece. 1 Pedro 1,5 diz: sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Nós somos guardados por que poder? Pelo poder de Deus. Jeremias 32,40 diz: porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. A fé verdadeira não é aquela que começa apenas, que tem um início todo empolgante. A fé verdadeira é aquela que persevera até ao fim. Os santos perseveram porque Deus os preserva. Amém, meus amados? O mesmo Deus que concede a fé, que nos dá a fé, é o Deus que sustenta a fé. Ele é o mesmo. A evidência de uma verdadeira conversão não é apenas uma profissão passada, uma confissão. Eu, no ano de 1997, eu fui salvo, o Senhor salvou-me. Mas depois, hoje, a minha vida, não, nada disso, meus amados. É uma perseverança presente. Eu fui salvo em 97, o Senhor salvou-me em 97, mas hoje há evidências que eu sou uma pessoa salva. Há frutos dignos de arrependimento. Hoje, na aula aqui com
novos membros, nós estávamos a falar acerca disso. João Batista, apareceram alguns para serem batizados no deserto quando João está a batizar, e ele percebe que eles não eram pessoas que amavam a Cristo. Ele percebe que eles eram pessoas que queriam era fugir do inferno. E é claro que medo do inferno muita gente tem. Há muita gente que está na igreja com medo do inferno. Não é porque ama a Jesus. Ele quer saber como é que é os mínimos. Quais são os mínimos para eu não ir parar ao inferno? Ele não é um apaixonado por Jesus, pela obra de Cristo. Vocês entendem? Ele só quer saber como é que é o cumprir os mínimos para não ir para o inferno. Sabes o que é que João chamou eles? Raça de víboras. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque eles estavam com medo, era de enfrentar. Claro que toda a gente já ouviu dizer que o inferno é mau. Toda a gente quer fugir do inferno. Mas um salvo não se vê por quem quer fugir do inferno. Um salvo vê-se por quem ama a Jesus. Amém, meus amados? Amém? Essa é a evidência. A graça salva é a mesma graça que nos guarda. Spurgeon diz: a perseverança dos santos é a perseverança do Salvador com os santos. Amém? Romanos capítulo 8. Deixa-me ler-te. Romanos capítulo 8. Podes abrir aí. De 28 a 30. Presta atenção. Paulo era um homem de convicções. Amém? Olha o que diz. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E agora presta atenção. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora repara, olha o versículo 30. E aos que predestinou, a esses que ele predestinou, percebes? Estás ali com atenção? A esses também os chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também. Nós já cumprimos quase todo este versículo, não é? Só falta glorificou. Está quase, quando o Senhor voltar. Mas quantos se perderam no trajeto? Diz-me lá. É salvo, desviou-se, foi para o mundo, está perdido. Não. Porquê? Porque aos que predestinou, a esses... alguns perderam-se aqui. A esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também. Quantos se perderam? Quantos se perderam? Meus amados, a vida eterna prometida aqui em João 3,16 não é uma esperança incerta, meus amados. Nada disso. Mas é uma garantia fundamentada na fidelidade de Deus e na obra perfeita do Senhor Jesus. Não é? É como aqueles homens que estavam no deserto. Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sede salvos. Amém, meus amados? A fé é olhar para Cristo e descansar somente nele. Amém? A obra dele é suficiente e eficaz para a nossa salvação. E única. Não é preciso mais, não é preciso mais nada. Amém, meus amados? Cristo veio para salvar, versículo 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Interessante. 16 começa porque Deus, não é? E o versículo 17 começa porquanto Deus. A iniciativa continua a ser de Deus. Cristo não veio numa decisão dele próprio, independente, mas ele veio como enviado do Pai. O verbo enviou ressalta aqui a missão redentora da pessoa de Cristo. Em João, no Evangelho, Cristo é constantemente apresentado como aquele que foi enviado pelo Pai. Ele enviou não para que julgasse o mundo. Bom, aqui nós precisamos rapidamente prestar atenção. Isto não significa, porque ele não veio julgar,
Ou seja, não para que julgasse o mundo. Isso não significa que Jesus nunca vai julgar. Está bem? Atenção. Porque algumas pessoas pegam neste versículo isoladamente e dizem, não vamos julgar ninguém, Cristo não veio julgar ninguém. Isso não significa que Ele nunca vai julgar. Eu não vou ler o texto, mas quem está a tirar anotações pode escrever. Mateus 25, 31 a 46, fala que quando Jesus voltar, vai reunir todos à sua volta. Uns à direita, outros à esquerda. Os bodes e as ovelhas. Amém? Ele vai julgar. João 5, 22, um pouco mais à frente, diz, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, ele vai julgar. Em Atos 17, 31, Lucas, ao nos dar o relato, ele diz, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é este? Cristo. Então, embora Jesus não tenha vindo na sua primeira vinda para julgar, vocês entendem? O sentido é que na sua primeira vinda a missão principal não era executar o juízo final, mas oferecer salvação. Então precisamos fazer aqui a distinção entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. A sua primeira vinda, salvação. A sua segunda vinda, julgamento. A sua primeira vinda é marcada pela graça salvadora. Em Lucas 4,18 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, foi quando Jesus falou na sinagoga, quando ele abriu o livro do profeta Isaías, e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Hebreus 7,25 diz, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? Em João 10 diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele veio para salvar. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Novamente aparece aqui a palavra mundo, cosmos. Na nossa compreensão, meus amados, o texto fala da abrangência da obra de Cristo para além de Israel. Não veio só salvar o povo judeu. Não é uma salvação restrita aos judeus, mas alcança todas as nações. Meus amados, ao mesmo tempo precisamos ter cuidado, porque este versículo não ensina o universalismo, a ideia que todos serão salvos, porque no contexto imediato, nos versículos 18 a 20, nós vamos ver que alguns permanecem em condenação. Está bem? Ok, meus amados? O texto diz que Cristo veio com uma missão salvadora, não que todos, sem exceção, seriam efetivamente salvos. E outra coisa que eu gostava que tu entendesses, Cristo não veio apenas para tornar a salvação possível. Ele veio salvar eficazmente os seus. O que é que queres dizer com isso, Domingos? O que eu quero dizer com isso é que há lugares onde ensinam que a salvação é suficiente para todos, mas não é eficiente para todos. Esse é o ensino herético das Escrituras. Meus amados, a salvação é eficaz para os qual Ele enviou. O seu nome é Salvador, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus não morreu em vão para ninguém. Deus não ficou na mão do homem. Irmãos, entendem? Deus não ficou à mercê que o homem quisesse crer ou não, quisesse acreditar ou não. Deus é sempre Deus e sempre soberano. Ele sempre teve o controle sobre todas as coisas. Imagina, não é Deus sabia quem se ia salvar, é Deus que decidiu quem seria salvo. Amém, meus amados? Cristo não veio simplesmente tornar a salvação possível. Ele veio salvar eficazmente o seu povo. Então, João 3,17 mostra o coração misericordioso de Deus. Algumas pessoas imaginam Deus a querer condenar e haver aqui uma luta entre Jesus a tentar convencer o Pai para salvar. Mas como nós vimos, o texto demonstra precisamente o contrário. Em 16 é o Pai, é Deus que ama o mundo. Versículo 17, é Deus novamente. O Pai envia, o Pai ama, o Pai dá o Filho e o Filho vem obedientemente para salvar. A salvação nasce, como nós já vimos, da vontade graciosa de Deus.
Cristo não veio ao mundo, meus amados, como um carrasco à procura de condenados. Ele veio como Salvador enviado pelo Pai. Amém, meus amados? Por isso o versículo 17 conduz-nos de uma forma natural ao versículo 18, onde a pergunta deixa de ser: Cristo veio para salvar? E passa a ser: como é que o homem responde ao Filho enviado por Deus? Amém, meus amados? É aqui que João desenvolve a questão da fé e da condenação. Versículo 18. O homem já está condenado. Este versículo é a consequência lógica dos versículos que nós vimos antes, 16 e 17. 16, Deus ama o mundo. 17, Deus envia o seu Filho para salvar. Agora João mostra as duas respostas possíveis ao Filho que Deus enviou para salvar: a fé ou a incredulidade. Diz: quem nele crê não é julgado. Repara, esta expressão indica muito mais do que uma futura absolvição. No pensamento de João, o crente já possui uma nova posição diante de Deus. Repara, quem crê em Cristo foi justificado, não está mais debaixo sob a condenação da lei e foi reconciliado com Deus. A fé não é uma obra meritória, ela é o instrumento pelo qual recebemos Cristo, mas não recebemos só Cristo e os seus benefícios. Paulo diz, lá em Romanos 8, eu gosto de Romanos 8, 31, que diremos, pois, diante de coisas tão maravilhosas como estas? Se Cristo não poupou o seu Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Amém, meus amados? Como é que... Vocês percebem? A lógica de Deus... Vocês percebem? Deus começa ao contrário de nós. Como é que nós fazemos? Nós começamos a tratar com alguém, a lidar com alguém, e à medida que nós vamos ganhando confiança, nós vamos entregando coisas, vamos entregando... Vocês entendem? E vai avançando. A lógica de Deus é ao contrário. Deus dá tudo. Ou não dá? Deus dá tudo. Deus diz: tu és meu, dá-te vida, dá-te o filho, dá tudo. E depois coloca-te a pensar. Que Deus gosta que tu penses. Eu gosto do livro de John Stott. Crer também é pensar. A gente acha que crer é uma emoção. Há gente que não vem à igreja para pensar, para ouvir, para ser educado. Vem para sentir. Já foste. Já foste. Não é sobre emoção, é sobre razão. E como é que tu vais pensar? Então, se Deus já me deu tudo, o que é que Ele me vai deixar faltar? Conseguimos perceber ou não? Alguém que entra desta maneira, qual é a minha dúvida na vida? No meu percurso, qual é a questão? Como é que eu devo lidar? Amém? Alguém já me deu tudo. Deus prova o seu amor para connosco quando nós éramos ingratos e maus. Ele deu-nos tudo. Então e agora? Não é? Se Deus, quando nós éramos ingratos, essa é a lógica de Paulo lá em Romanos. Quer dizer, se quando nós éramos fracos, ingratos e maus, Ele nos deu tudo, então agora é que a gente vai duvidar de alguma coisa que Ele vai nos deixar faltar. Amém, meus amados? Uau! Maravilhoso! Fantástico, glorioso, abençoador. Amém, meus amados? Amém. Às vezes lá vem um inimigo que está a colocar dúvidas, e será, e será. Não, não. O Deus que foi contigo no início te deu tudo, Ele estará contigo sempre. Sempre, 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 sempre. Amém? Queres ler Romanos? Bora lá ler Romanos. Temos que ler Romanos. Vamos lá, Romanos 8. Tem que ser. Tem que ser, porque a palavra de Deus é muito melhor do que eu. Romanos 8, 31. Bora lá, vamos lá, rápido. Uau. Estás lá? Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Quais coisas? Tudo o que Paulo tinha falado, que Deus tinha dado antes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Quem tenderá acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, a fome, nudez, perigo ou espada, como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é evitando estas coisas. É quando passamos por estas coisas, não duvidamos do amor de Deus. Não duvidamos que somos de Deus. Porque cá está Paulo, eu gosto de Paulo. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso aleluia. 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 Amém, meus amados. Louvado seja Deus. Amém. A fé não é uma obra meritória, ela é um instrumento pelo qual recebemos Cristo. Mas não recebemos só Cristo, recebemos Cristo e os seus benefícios. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Amém? Nós somos herdeiros de co-herdeiros. Partes iguais a Cristo. Amém, meus amados? Na teologia reformada, a justiça de Cristo é imputada ao crente, de modo que Deus o declara justo. Aleluia! O versículo continua. O que não crê vai ser condenado. É o que diz lá o versículo. O que é que diz lá? Vamos lá, João, rápido. O que é que diz lá? O que nele crê não é julgado. O que não crê vai ser condenado. É isso? É isso? Vai ou já? Ah, já. Não diz será julgado. Diz, já está julgado. Meus amados, a humanidade não vive numa posição neutra, a aguardar um verdito futuro. Não, meus amados. Por causa do pecado, o homem já se encontra debaixo de condenação. Meus amados, quando tu estás a falar a um perdido, quando tu estás a evangelizar, tu estás diante de alguém que está condenado. Essa é a condição. Não é tu és um bom rapaz. Deus só precisa é que tu, pronto, comeces a vir à igreja para a tua vida melhorar. Não, ele está condenado. Ele está condenado, meus amados. Por causa do pecado, o homem já se encontra sob condenação. Meus amados, a incredulidade não cria a condenação. A incredulidade revela a condição da pessoa que ela está condenada. Não sei se tu percebeste, eu vou repetir. A incredulidade, a pessoa é incrédula. E não é por causa dela ser incrédula que ela é condenada. É porque ela está em condenação. Todos estávamos debaixo de condenação. Vocês entendem? A incredulidade é uma manifestação, é a revelação de alguém que está condenado. Não é Deus que fica muito chateado porque ele não crê. E então porque ele não crê, condenam. Não! A incredulidade já é a revelação que ele está condenado, meus amados irmãos. Um bom pregador reformado, como é que ele diria? Ele diria assim: o homem não vai para a condenação apenas porque rejeitou Cristo. Ele rejeita Cristo porque já é um pecador condenado em Adão. O homem nasce espiritualmente morto, debaixo, sob a ira de Deus. Ele é inimigo de Deus. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Um pouco mais à frente, versículo 18 diz assim: porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação, que dá vida. Amém? Já está condenado. Já está condenado. Salmo 58, 3 diz: alienem-se
Alienam-se os perversos desde a madre. Efésios 4:18, eles são entenebrecidos no entendimento por causa da dureza do seu coração. Colossenses 1:21 diz que éramos inimigos. Porquanto não crê, diz o versículo. João identifica a incredulidade como uma evidência da condição espiritual do homem. Repara que em João crer não é simplesmente aceitar factos históricos sobre Jesus. Lembras-te de Nicodemos ainda, não esqueças. É daí que nós vimos. É recebê-lo. Isso é crer em João. É recebê-lo. É confiar nele. Quando João fala em crer e basta crer, é isso, é confiar nele. Em João, crer e basta crer é submeter-nos a ele. É reconhecermos a sua identidade divina, reconhecer que ele é Deus. A ausência deste crer, a ausência dessa fé, demonstra que a pessoa permanece nas trevas. Porque diz, no nome do unigênito, Filho de Deus. Na Bíblia, nome representa o quê? A pessoa, a autoridade, a sua identidade. Crer no nome do Filho significa crer em quem Jesus, na verdade, é, em quem Ele realmente é. Ele é o Filho eterno de Deus, o Messias prometido, o único Salvador, o Senhor. A rejeição não é meramente intelectual, é a rejeição da própria pessoa. Então, este versículo ensina-nos simultaneamente duas coisas. A responsabilidade humana, quem não crê permanece condenado. A culpa da incredulidade é real. Percebes isso? Percebes isso? Percebes isso? Deus não diz a nenhum homem, não creias. E ele obedece. Vocês percebem? O homem é assim. A responsabilidade é humana. Vocês entendem? A necessidade da graça. Em João 3, Jesus ensinou que é necessário nascer do Espírito, não é? Ninguém crê sem ser regenerado, sem nascer de novo, sem a ação de Deus. Mas todo que não crê é responsável pela sua incredulidade. Vocês percebem isso ou não? Conseguimos perceber isso? Amém? Sim ou não? Sim ou não? Não crer é a responsabilidade do homem. Crer é a graça de Deus. É Deus operando no homem. A nossa teologia reformada mantém estas duas verdades juntas, mesmo sem tentar eliminar totalmente o mistério entre elas. Vocês entendem? O problema é quando começamos a querer dar explicações que a Bíblia não explica. O que a Bíblia explica é que Deus é soberano e todos estamos debaixo de condenação. E que Deus, na sua graça, salva alguns. Ok? Então, há a soberania de Deus e há a responsabilidade humana. Não podemos mexer nas duas. Não podemos tentar esticar isto. Se nós vamos querer explicar o que a Bíblia não explica, nós vamos entrar em confusão. E vamos cair no erro. E não é isso que é pretendido de nós. Nós precisamos lidar bem com isto. Ok? Soberania de Deus, responsabilidade humana. Amém? João 3,18 ensina que a vinda de Cristo divide a humanidade nestas duas categorias, como eu falei lá no início. Os que creem não estão sob condenação e os que não creem permanecem na condição em que já se encontravam. O versículo não apresenta a fé como uma obra que conquista a salvação, mas como a evidência de que alguém recebeu o Salvador enviado por Deus. A incredulidade, por sua vez, manifesta a permanência do homem em seu estado natural de condenação diante de Deus. R.C. Sproul vai dizer: o novo nascimento não é uma reforma moral, é uma ressurreição espiritual. O homem ama as trevas, versículos 19. Amaram as trevas. O problema humano não é apenas ignorância, é um problema moral. O homem ama as trevas. Ele ama, como nós temos vindo a ver neste capítulo 3, a sua autonomia, o pecado, a rebelião. Em Jó, capítulo 15, versículo 16, diz que o homem bebe a iniquidade como água.
Em Isaías 5:20 diz: ai dos que chamam bem ao mal e mal ao bem, doce ao amargo e amargo ao doce. Vocês entendem? Ai desses, e hoje em dia é isso, meus amados. Parece que há pessoas que amam tudo o que é contrário. Tudo o que é precisamente o oposto é aquilo que elas amam, é aquilo. Vocês percebem? O amargo é doce, chamam doce, doce ao amargo, o mal ao bem, o bem ao mal. Bom, enfim. Provérbios 2, 13 e 14 diz que eles folgam em fazer o mal. É isso, meus amados. O homem rejeita a luz porque ele ama o pecado. Meus amados, assim como um ladrão odeia os holofotes porque a luz revela aquilo que ele deseja esconder, assim é o pecador. O pecador odeia a Deus porque ele odeia a santidade de Deus. O homem não está apenas nas trevas, ele ama as trevas. Confirmou Santo Agostinho: o homem ama a verdade quando ela o ilumina, mas a odeia quando ela o expõe. Esse é o homem natural. Esse é o homem natural. Vocês entendem? Não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem ama esta verdade. Ama ou não ama? Mas todos amam 1 João 3,16? Porquê é que nós sabemos João 3,16 de cor e 1 João 3,16 nós não sabemos de cor? Porquê? Vai lá ler. O que é que diz lá em 1 João 3,16? Vocês, né? Claro. Bora lá, pessoal, é isso mesmo. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Pois, não é? Quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Pois, é isso. O homem ama a verdade quando ela o ilumina, mas depois quando ela o expõe, quando a verdade o confronta, não é? Quando a verdade mostra quem na verdade ele é, o homem natural odeia. Versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece, aqui a palavra aborrece é odeia a luz. É isso, meus amados, o pecado gosta de fugir, gosta de esconder. O pecado resiste, provoca fuga, resistência, ocultação. O homem natural, ele evita a luz porque a luz expõe o quê? A sua culpa. Ele não quer vir para a luz. Essa é a natureza do pecado. O pecado não quer exposição. Não é? Às vezes eu, com alguns irmãos, e aconselhei a todos já aí o tempo, e hoje estávamos a falar nisso na classe. Arranjarmos alguém próximo de nós, em que nós prestamos contas. Desafiei alguns a lerem livros, uns com os outros, estarem juntos. Vocês entendem? Mas o pessoal foge disso. O pessoal não se quer expor. O pecado não gosta de exposição. O pecado não gosta de prestar contas. Parecendo de nós que nós não vamos ter que prestar contas todos. Mas o pessoal não gosta. O pessoal não gosta. O pessoal não gosta que pergunte: olha, como é que foi o teu dia? Conta-me o teu dia hoje. Como foi? Conta-me tudo. O pessoal não gosta. Como é que foi a tua semana? O pessoal conta as coisas boas. Parece que é tudo santo, que ninguém peca, que ninguém falha. Vocês entendem? Como é que está a tua casa? Tudo bem. Fantástico. Vocês entendem? O pecado gosta de escuridão. Deus fornece graça e meios de graça. E na igreja, meios de graça é irmãos que caminham connosco. E são uma bênção nós temos alguém em quem prestamos contas. Mas o pessoal não quer. Não tem tempo, foge, esconde-se, arranja mentiras, esquemas. Mas apresenta um sorriso ao domingo. Mas não quer. Não quer. A não ser que o Senhor misericordiamente haja em nós. Nós não gostamos que os outros saibam da nossa vida. Por que será? Por que será? Não gostamos que os outros conheçam os nossos pensamentos. Por que será? Meus amados, mas o Senhor fornece meios de graça
para que nós sejamos novas criaturas, em que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Há gente que foge, meus amados. Há gente que só procura quando tem problemas, quando está grave, gravíssimo, vem e procura. Depois logo se esquece, porque não se esquece expor. Mas a igreja existe mesmo para isso. Existe para os tempos em que tu passas por situações graves e está cá a igreja para te ajudar, mas também está cá a igreja para te confrontar. Amém? Não estou a dizer que todos têm que saber de todos e tudo. Não, meus amados. Mas teres alguém em quem tu podes prestar contas, isso não é mau. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Alguém que te pergunta como é que estão as coisas. Como é que foi a tua semana? Como é que foi o teu dia? O que é que passou pela tua cabeça? O que é que subiu ao teu coração? E tu falas isso. Isso não é mau. Isso é bom. Isso é protetor. Amém, meus amados? O pecado não quer exposição. O pecado não quer arrependimento. O pecado quer disfarce. O pecado rejeita o senhorio de Deus. O pecador quer autonomia. Quer ser autónomo. Era só agora o que faltava. Claro que não vai dizer isso. Vai arranjar desculpas. Percebes? Não posso, não tenho tempo, hoje não dá. Está tudo bem, já passou. O homem foge da luz, porque a luz destrói as suas ilusões. Não há nada mais frustrante para o homem do que ele pintou o quadrozinho assim. Todo bonito. Para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, marido, esposa, filhos. Marido é assim, assim, mulher é assim, assim, filhos é assim, assim. E depois o quadro real não é nada daquilo. Sabem que Deus é especialista para frustrar as nossas ilusões. Os nossos quadros bem pintados. Deus é especialista nisso. Porque Deus quer nos salvar. Não é porque Ele nos quer mal, é porque Ele é misericordioso. Amém? E o problema é quando eu quero manter o quadro bem pintadinho. Porque eu choco-me se eu vejo o quadro da realidade. Mas sabes uma coisa? A igreja serve para que tu enfrentes o quadro da realidade aqui ainda. Porque senão haverá o dia em que tu vais enfrentar o quadro da realidade lá, e lá será tarde. A igreja serve para que não hajam virgens loucas que sejam encontradas sem azeite, mas para que hajam virgens prudentes, que não é quando ficam a correr a ver se... Não, pois já não dá. Está aqui. Está aqui. Lembra-te de cada mão estendida, cada ato de misericórdia, cada conversa, cada vez que foste chamado para ser ajudado, para seres ajudada. Lembra-te disso. Lembra-te disso. Isso são meios de graça que Deus entrega na tua vida para que tu não chegues lá e depois vais ter mesmo que enfrentar o quadro da realidade. Não vai haver disfarce, não vai haver desculpa. Já viste que privilégio é estares na igreja? E já viste que desperdício é estares na igreja e quereres viver fingindo? É que esta coisa de ser igreja é tão bom que até fingir dá um senso de bem-estar. Imagina ser. Sabes que é que muitas pessoas estão na igreja e ainda fingem? Porque isso já dá um senso maravilhoso. Porque é tão bom ser igreja, é tão bom ser de Deus, é tão bom ser transformado, que só o fingir já dá ali uns momentos uau. Mas sabes, aparecer lá com as tuas vestes não dá. Aparecer na festa de casamento sem vestes nupciais não dá. Diz que é lançado fora. Amém, meus amados? O homem foge da luz porque a luz destrói as suas ilusões. Estás a ver esses insetos à noite? Fogem quando a luz
se acende, imagina, todas fogem. Assim também é o coração natural. Ele foge da santidade divina. Versículo 21, e vamos terminar. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Aquele que é nascido de novo, o regenerado, vem para a luz. Essa é a grande mudança. Não é só que deixa de praticar coisas erradas. É que ele vem para a luz. Ele ama a verdade. Ele deseja a santidade. Não porque ele seja perfeito, mas porque o Espírito mudou o seu coração. Paulo diz em Efésios 5:8, agora sois luz. A regeneração muda os nossos afetos, os nossos desejos, a direção da vida. Salmo 27:1 diz, o Senhor é a minha luz. 1 Pedro 2:9 diz que nós agora somos geração eleita. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Segundo aos Coríntios 3:18 diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Meus amados, boas obras não produzem a regeneração, não produzem um novo nascimento. Elas revelam essa pessoa que nasceu de novo. Efésios 2:10, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. A evidência do novo nascimento não é uma perfeição sem pecado, é um amor crescente, e crescente cada vez mais para a luz. Amém, meus amados? A nova vida, o regenerado, o que nasceu de novo, ele odeia o pecado, ele ama a verdade, ele deseja a pessoa de Cristo. Em Ezequiel 36:27 diz, porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Filipenses 2:13, olha o que diz, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Amém, meus amados? Então, João 3:16-21 revela-nos a profundidade do pecado, a glória da cruz, o amor soberano de Deus e a necessidade absoluta de virmos para a luz. Sem Cristo é trevas, é condenação, é morte espiritual. Mas em Cristo, meus amados, temos perdão, reconciliação, vida eterna. Daniel 12:2 diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eternos. Então, como igreja, eu vou-vos mostrar como é que vai ser o nosso destino. Olha o nosso destino, Apocalipse 21:1-7. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aleluia. Meus amados, versículo 23, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Sabes como é que vai ser o teu destino? Todos na luz. Aleluia! Este texto mostra o nosso destino final, mostra o destino final daqueles que pela graça de Deus creem em Cristo e vieram para a luz. Em João 3,16 recebem a vida eterna. Em João 3,21 eles andam na luz. Em Apocalipse 21 eles desfrutam plenamente da presença de Deus para sempre. Aleluia! João 3 mostra-nos o caminho para a vida eterna. Apocalipse 21 mostra-nos a glória da vida eterna. Aquele que hoje vem para a luz de Cristo,
Um dia habitará na cidade onde o próprio Cordeiro é a luz. O homem ama as trevas porque deseja governar a própria vida. O Evangelho não é um conselho para pessoas boas, é a ressurreição para os mortos espirituais. A cruz revela simultaneamente a santidade de Deus e a perversidade do pecado. Cristo não veio apenas para iluminar o caminho, Ele veio arrancar pecadores do domínio das trevas. Quem nasce de novo não consegue permanecer confortável longe da luz. Quem nasce de novo não foge da luz, corre para a luz. A maior prova do amor de Deus é Cristo crucificado por pecadores indignos, como tu e eu, que foram salvos pela sua maravilhosa graça. Amém, meus amados. Temos terminado. Como é que tu vais reagir? Como é que tu vais reagir a estas notícias? A notícias como estas, se não com uma imensa gratidão e uma entrega total? Meus amados, ser cristão não é nós sermos obrigados a isto, obrigados àquilo, obedecer a isto, obedecer àquilo. Ser um cristão é alguém em que o Senhor se revelou a ele e ele percebe que em Cristo ele tem todas as coisas. Ele merecia a condenação, mas Cristo veio à cruz para morrer por ele. Ao terceiro dia ele levantou-se, ressuscitou e agora está à direita de Deus, intercedendo por ele. E tudo isso foi entregue, foi dado por Deus. Eu merecia condenação, mas eu agora sou um filho de Deus. Aleluia. E como é que eu reajo a isso? Percebes? Como é que eu reajo a isso? Como é que eu reajo? É um esforço, é uma luta, é uma obrigação. É que horrível ter que orar, que horrível ter que ler a Bíblia, que horrível ter que meditar, que horrível todos os domingos na igreja, que horrível, que pressão, nada disso. É uma gratidão enorme. É uma gratidão enorme, é uma gratidão impagável. É Senhor, como é que eu vou fazer? É domingo após domingo chegarmos aqui e dizer: Senhor, passou mais uma semana, tu ainda não regressaste, mas aqui estou eu. Tu seguraste nas minhas mãos, tu me guardaste. Quando eu falhei, quando eu pequei, me levaste ao arrependimento, me trouxeste de novo para junto de ti. Na terra não tenho ninguém melhor do que tu, no céu não há igual a ti. És único, eu te amo. Amém, aleluia, quero agradar-te, quero viver para ti, quero ser teu de uma maneira completa, aleluia. Isso é ser cristão, meus amados, isso é ser igreja. O louvor, a adoração, não é preciso um líder estar em cima de um palco, estar a incentivar para tu levantares os braços, para tu cantares. Não, meus amados, não é preciso, envolve emoção, mas não é preciso toda aquela emoção. É tu só seres sério e honesto diante desse Senhor que morreu por ti. Aleluia, quando tu não merecias nada e Ele te tem dado tudo. Que o Senhor ricamente vos abençoe.